Pensando nisso, né, falando sobre Porto Alegre, tem um texto que eu coloco até no livro ali, fazer a publi de novo, né? Claro. O Assassi Eduro, meu novo lançamento. A terra é mais pesada que o mar, à venda. Que é uma história que eu escutei pela primeira vez no Campeonato Nacional de Slam, né? Então o slam, além de a gente fazer nas ruas até o slam, não sei quem já teve em um aqui, eu tive em 2017 participando do Campeonato Nacional, depois agora tem até Libertadores do Slam, mas na época já ia direto para o Mundial, né? E aqui a gente faz a classificação estadual. E eu escutei essa história do mineiro, eu por muito tempo não fui conferir se era verdade, depois fui conferir, mas também até certo ponto. Depois eu deixei, que a história era boa demais, daqui a pouco eu descobria que era mentira e ia ficar muito chateado. Mas uma boa história que eu acabei conhecendo de Porto Alegre, primeiro que não faz muito sentido a gente plantar uma árvore em cima de uma ponte, né? Logicamente, não vai plantar uma árvore onde tem uma ponte, porque a árvore vai precisar que as raízes cresçam, tenham contato com o solo, e na ponte não vai fazer esse sentido. Eu descobri, Alessandro Dornelles, um slammer de Minas Gerais, ele me contou que Porto Alegre é provavelmente a única cidade do mundo que tem uma ponte com árvore em cima. Eu ainda não consegui ir em todas as cidades do mundo para confirmar a história, mas da breve pesquisa que o ChatGPT me respondeu, era só essa mesmo. E acontece que, daí eu não sei toda a história, mas 1940 ia comemorar o bicentenário de Porto Alegre. Eu sei que não é a mesma contagem que é de hoje. Daí descobriram na Sesmaria que mudou, não sei exatamente a história, mas mudou a contagem. Mas em 1940, Porto Alegre ia comemorar o seu bicentenário. A partir disso, teve diversas obras para mostrar o progresso da cidade, né? Mostrar, desde lá as construtoras já iam, né, se começando. A gente tinha que mostrar o progresso, porque, no nosso entendimento, progresso é fazer obra, né? E uma dessas obras era a ponte que cruza ali a João Pessoa com a Ipiranga, bem na frente, que cruza o Arroio Dilúvio, né? Bem na frente do atual Palácio da Polícia, bem na frente de onde é o Ernesto Dornelles, ali, pela João Pessoa. Então, aquela ponte foi construída, a arquitetura Art Nouveau, com as escadarias que davam acesso ali até o arroio, que na época era navegado e tudo mais. E, além disso, né, para embelezar a região, teriam que se colocar palmeiras da Califórnia por toda a João Pessoa. E acontece que quem era responsável por supervisionar essa obra dava o almoço, almoçava e não voltava, né? Aquele padrão básico, ele dava o almoço, não voltava, e o pessoal começou a ficar bravo, tinha que entregar dentro do prazo, né? Na época era em novembro que se comemorava o aniversário de Porto Alegre, tinha que entregar dentro do prazo. E para demonstrar para todo mundo que o supervisor não estava dando a atenção correta, decidiram, né, os funcionários colocar as palmeiras também sobre a ponte, no canteiro central da João Pessoa. Não, mas essa história tu inventou ou tu ouviu outro? Não, eu ouvi, está no meu livro, está registrado. E depois eu pesquisei e ainda tem, mas está chegando. E aí eles decidiram plantar as palmeiras ali nesse canteiro central, que é um protesto bem inteligente, né? Eu digo que é uma coisa meio capoeira, assim, né? De se protestar. E colocou ali, perceberam que ficou ali e deixaram ali as palmeiras. Mas o mais curioso foi a explicação que me deram para o motivo pelo qual as palmeiras ainda estarem ali, né? Que eram 8 plantadas, hoje tem 7. E daí eu sou poeta, né? Também não sou biólogo, não cavoquei ali para ver, mas diz que a explicação é as raízes começaram a se entrelaçar, se juntaram uma nas outras, somando forças. Eu digo que é quase, quem já teve dread vai entender, que tu vai, às vezes, começa a cair, né? Daí tu junta no que a raiz está mais firme, junto mais fraco, vai ficando. Aqui eu tenho vários, né? Aqui tem 2 pontas, 3 pontas, aqui vai somando e vai ficando. A natureza acabou fazendo isso, às vezes a gente não dá a devida atenção, principalmente nos dias de hoje, né? Naquela época já não se dava a devida atenção para a força, para aquilo que a natureza tem para ensinar. Então as raízes foram se entrelaçando e somaram forças entre si e continuam ali até hoje. E o que eu acho uma das curiosidades, né, é que tem um ditado de Exu que diz que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só atirou hoje. E assim como se matou um pássaro ontem com a pedra que só atirou hoje, o ano era 1940, um ano antes da primeira enchente, a enchente de 1941, e as palmeiras estão localizadas bem em frente onde ainda é, né, mas era bem maior, o território da ilhota.
foi um dos bairros mais atingidos na época sobre a enchente de 1941. E a conclusão que eu acabo tendo é que, de certa forma, o que nos mantém de pé são as nossas raízes, né? E um pouquinho da teimosia de quem plantou ali as palmeiras. Eu até digo que são as primeiras árvores, talvez, com consciência de classe da história que surgem, né? Então, obrigado.